não vá dar muito glória a Deus, né? Porque quando Deus, Ele quer nos corrigir, quer nos orientar, nós temos que aceitar. Eu aprendo muito com o salmista Davi, no Salmo 23, que Davi, ele fala para Deus assim: Senhor, a tua vara, e o quê? E o teu cajado, o quê? Me consola. Ou seja, se o Senhor me repreender, eu continuo alegre, eu continuo crente. Se o Senhor, né, der uma palavra, eu aceito tudo. Varada, cajado, porque a tua vara e o teu cajado me consola, eu saio confortado na sua presença. O Senhor pode me chamar a atenção, o Senhor pode me corrigir, é todo direito do Senhor. Então Deus tem todo o direito de nos corrigir. E aqui, neste texto, vai falar sobre a parábola, né, do trigo e do joio. O trigo e o joio, meus queridos, são duas sementes idênticas quando gera, quando nasce. É igual nós aqui. Nós temos aqui na região, os fazendeiros fazem silagem. E eles plantam milho, e qual o outro que parece o milho? O sorgo. Quando nasce, é igual. Ninguém vai falar que ele é milho, que ele é sorgo. É milho. Mas depois que cresce, que começa a aparecer o quê? Os frutos, é que você vai falar: oh, enganei, é sorgo. O outro é milho. Então, o trigo e o joio tem diferença também. Tem diferença. Só que os dois crescem idêntico, crescem junto. E eu estava vendo algo que há uma diferença na raiz. O joio não tem tanta substância na raiz como o trigo. Às vezes o vento vem e consegue derrubar o joio, mas o trigo continua intacto, continua firme. Então Jesus, ele falando para os seus discípulos assim, ó, falando esta parábola, ele fala: o reino dos céus é comparado, é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. E ele saiu para semear a boa semente, semeou a boa semente. Só que em determinado tempo, os homens dormiram. Os homens, eles dormiram, e no que eles dormiram, o que aconteceu? Veio um inimigo e semeou joio no trigo e fez o quê? Se retirou, vazou, sumiu. Ele só jogou a erva daninha e se retirou. Aí está ali, joio e trigo, nascendo e crescendo junto. Nascendo e crescendo junto. Todo mundo olhando, é joio, é trigo, tudo é trigo. Mas vai chegar um momento que vai fazer o quê? Uma separação, porque o joio, ele não tem as mesmas qualidades do trigo. E o trigo não tem as mesmas qualidades do joio, é diferente. E Jesus então ele diz: olha, o homem dormiu, e veio um inimigo e semeou e se retirou. Aí quando estava crescendo a erva e frutificou, aí apareceu também o joio. Apareceu também o joio. Aí o pai de família que trabalhava para aquele senhor chegou: Senhor, o senhor não semeou, foi só semente boa no seu campo? Mas por que então apareceu o joio? Por que então apareceu? Se só semeou, se só fala coisa boa, se só semeia coisa boa, por que nasceu uma semente ruim? Aí ele disse: um inimigo é que fez isso. Um inimigo que fez isso. Aí os servos daquele senhor chegou para ele e disse: olha, é o seguinte, permita-nos
arrancar o joio. Permita-nos capinar o joio, permita-nos arrancar o joio. Aí, qual foi o conselho do Senhor, dono daquele campo? Ele disse, porém, ele disse um não bem seco, não, vírgula, para que seja o caso, que você vai colher o joio, você vai arrancar o joio, que é uma semente maligna, e em você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Porque vai ter trigo que vai tomar as dores do joio. Vai ter trigo que está assim com o joio. E se você arrancar, você vai arrancar ele junto. Aí a parábola diz, não arranque, para que não arranqueis também o trigo com ele. Aí o conselho do Senhor foi, deixa crescer o quê? Ambos juntos. Até quando? A ceifa é o quê, irmãos? A colheita. A ceifa é até a colheita. Deixa crescer junto até na hora da colheita. E na hora da colheita nós vamos ver quem é trigo e quem é joio. O joio vai ser cortado primeiro e vai ser lançado para ser queimado. E o trigo vai ser colhido e vai ser colocado no celeiro. Foi isso que o Senhor falou para eles, nesta parábola. Só que os discípulos ficaram sem entender. Falou, mas não adiantou nada. Ele falou, eu entendi, mas não compreendi. Ele explicou, mas... Aí lá na frente, no capítulo 14, no capítulo 13 e versículo 36, capítulo de número 13 e 36, fala o quê? A explicação da parábola do joio. Porque eles ficou assim, mas quem que é a boa semente? Quem que é o trigo e quem que é o joio? Quem que é o homem do campo? Quem é o que é o campo? O que é isso? Eu não entendi nada, ficou do mesmo jeito. Aí Jesus vem e diz, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Nós estamos sem entender o que é o campo, o que é o homem, o que semeou a semente, quem é o maligno que semeou a semente, quem é o joio e quem é o trigo. Porque estavam sem entender. Eles estavam sem compreender. E Jesus veio e trouxe a interpretação da parábola para eles, dizendo, versículo 37, e respondendo-lhe disse, o que semeia a boa semente é o quê? O filho do homem. Quem é o filho do homem, irmãos? É Jesus, foi Jesus e é Jesus. Ele que semeou a boa semente. Ele semeou a boa semente. Aí ele fala, o filho do homem é o que semeia a boa semente. O campo é o quê? O mundo. O campo é o mundo. O campo não é aqui dentro, irmão. O campo que Jesus mostra é lá fora. Nós vamos colher lá no campo e trazer para onde? Para o celeiro. Só que na colheita que vai vir, vai estar trigo e vai estar joios juntos. São idênticos. É igual às 10 igrejas, ou seja, as 10 virgens. As 10 eram o quê? Iguais. Elas eram iguais, só que tinha uma diferença que ninguém conhecia. Era o que estava por dentro. A diferença também do trigo e do joio é o que está por dentro. O joio trabalha pela aparência. O trigo trabalha pelo que está dentro. Pelo que está dentro de nós. Pelo que nós desejamos fazer. E nós vemos aqui. Então, nós já lemos. E o campo é o mundo. A boa semente é quem? Os filhos do reino. Irmãos, nós somos aquele que aceita Jesus.
vive para Cristo. Olha aqui, ó. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são quem? Os filhos do maligno. O inimigo sempre quis trabalhar paralelo com Deus. Deus tem o original. Repete comigo, Deus tem o original. O inimigo tem paralelo. O que é paralelo? É igual Denorex. Lembra de uma propaganda antiga? Eu era menino, eu era criança. Denorex, parece, mas não é, né? Os irmãos mais antigos aí vai lembrar dessa propaganda na televisão. Denorex, parece, mas não é. Então, tem gente que parece trigo, mas é joio. E o joio e o trigo não pode parecer com o joio, irmão. Até parece na aparência, mas há uma diferença. Eu louvo a Deus por isso. O que Deus está falando conosco quarta-feira é que cada um de nós aqui, eu conheço você esteticamente. Você me conhece esteticamente, por fora. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece individualmente cada pensamento, cada letra, o que passa na nossa mente. Está tudo gravado diante do Deus a qual nós servimos. Então, por isso não tem como, irmãos, nós parecermos com o joio. Aí Jesus vai explicando. O inimigo é o que semeou. O inimigo que semeou é quem? É o diabo. É ele que semeou o quê? O joio. Ele semeou o joio. E a ceifa é o quê? O fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Aí eu fico pensando, não é tarefa do pastor tirar ninguém. Não é tarefa do ministério tirar ninguém, cortar ninguém. Essa tarefa é tarefa dos anjos, do Senhor, que vai fazer isso. Por quê, irmãos? Porque eu acabei de explicar, porque nós conhecemos por fora, mas por dentro só Deus conhece. Às vezes você olha para uma pessoa e julga ela. Às vezes você olha para um irmão e julga ele. Nossa, o irmão, ele não dá glória a Deus, ele não fala nada, ele não coisa nada, aquele não é crente não. Mas você não sabe o que está dentro dele, o que está passando dentro dele. Então eu não posso julgar. Eu não posso julgar, porque eu não sou crente pela altura do glória a Deus que eu dou na igreja. Eu não sou crente pela altura do louvor que eu canto, mas eu sou crente dentro do meu interior, dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, é que eu sou o verdadeiro crente em Cristo Jesus. Então, nós vemos, Jesus fala, o inimigo é o que semeou. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Versículo 40. Assim como o joio é colhido. O que vai acontecer com o joio, irmãos? Ele vai ser colhido e vai ser queimado. Ele vai ser queimado. Pastor, queimado é assim, igual o senhor fala aí, queima ele, queima. Não. Esse queimado aqui é fogo mesmo. Vai ser lançado nas trevas exteriores. E ali haverá prantos e ranger de dentes. E ranger de dentes. Aí ele fala, assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação do mundo, deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino. Olha aqui quem que é o joio, ó. O joio aparece aqui, ó. Você quer descobrir quem que é o joio? Ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e que comete iniquidade. Esses são o joio.
aqueles que cometem escândalo e cometem iniquidade. A sua sentença já está lavrada. A sua sentença já de largo tempo já está definida pelo Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos ensinamento, por isso que nós temos orientação pela palavra, aconselhamento. Para quê? Para nós não nos tornarmos um joio, para nós não nos tornarmos um causador de escândalo na obra de Deus, um causador de iniquidade na obra de Deus, mas de viver uma vida santa, separada, reservada para o Deus eterno e salvador da nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, ó, a pessoa escandaliza, a pessoa tira ele, pega ele, calma, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12, o que vai acontecer? Lá fala que alguns são como Caim. Caim era filho de quem? Do maligno. 1 João, lá na epístola, vamos ver? Olha o que diz, confere aí na sua Bíblia, seja um crente bereano. 1 João 3:12. Não, vou ler o 11, o contexto aqui. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não como Caim. Aí Deus está falando, não seja como Caim. Por quê? Caim, ele era o quê? Joio. Ele era trigo ou joio? Quem era trigo? Abel. Caim era joio. E Deus fala, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Por que ele matou seu irmão? Aí ele responde, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Aqui que nós nos identificamos. A obra do trigo, ela é justa. A obra do joio, ela é má. Ela faz com intenção secundárias. Ela faz com intenção de querer às vezes aparecer. Mas o trigo ele faz para a honra, a glória daquele que vive e reina para sempre, o Senhor dos exércitos. Porque Abel fazia, o que Abel fazia sendo trigo, ele fazia para Deus. Caim fazia, não para Deus, não porque ele tinha inveja. O trigo, o joio, ele tem inveja de quem? Vamos lá, o joio tem inveja de quem? Do trigo, porque o trigo, em tudo que ele deseja, ele prospera. Tudo que ele toca para fazer, Deus honra a vida dele, porque ele é trigo. Aí Caim ficou mais irado. Olha aqui, olha como que o joio, ele se ira com a ação de Deus na vida do trigo, que quando Caim trouxe a sua oferta. Qual era a oferta de Caim? O Caim, ele trazia o primogênito das suas ovelhas. Caim, ele trazia do campo, cereais do campo. Só que Abel, ele trazia o quê? Uma ovelha. Ele trazia as primícias que as suas ovelhas davam, ele trazia. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel. E Deus atentou para a sua oferta. Quem é trigo aqui?
Seja sincero, vamos ser. Quem é trigo? Aleluia. O Senhor vai atentar para a sua oferta. Mas antes de Deus atentar para o ofertante, Deus atentou primeiro para quem? Para o ofertante. Em vez dele atentar para a oferta, vamos ver com que trouxe de oferta. Não, Deus falou, não. Eu quero ver como que está o coração de quem está trazendo a oferta. Não adianta, você pode trazer 1 milhão aqui dentro da igreja, mas se o teu coração for mau, Deus não recebe. Deus não aceita. Você pode falar, eu vou fazer a igreja, eu vou dar o dinheiro para fazer a igreja. Mas se o seu coração for mau, Deus não recebe, Deus não aceita. Deus não aceitou a oferta de Abel, de Caim, e nem aceitou Caim na sua presença. Mas Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou a presença de Abel na presença dele. Por quê, irmãos? As ações de Abel era ação de trigo, a ação de Caim era ação de joio. Não sejamos joio, mas sejamos trigo para ser bem beneficiado pela glória de Deus aqui nessa terra. Aí João fala, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. É fácil você descobrir quem que é joio. Pelas obras, pelas ações, pelas atitudes, pelos feitos, pelo que ele faz, pela reação. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos, vocês tomem cuidado, não seja joio não, seja trigo. Seja trigo, porque o joio vai ser arrancado e vai ser lançado para ser queimado. Queimado. Há uma diferença. Enquanto o joio vai ser queimado, o Senhor explica aqui. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade. E lançar-os-ão na fornalha de fogo, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dente. Quem foi lançado na fornalha de fogo? O joio. O joio lançado. Ali haverá pranto e ranger de dente. Você já viu quando você fala, nossa, estou até rangendo os dentes. É porque serra. Vai serrar de tanta dor que eles vão sentir, que os seus dentes vão serrar, vão doer, por causa do sofrimento, daqueles que tinham chance de fazer coisas boas no reino, e não fez. Teve oportunidade de fazer alguma coisa boa em prol do reino de Deus e não fez. Aí os anjos vêm e colhem, e é lançado no lago de fogo. Aí Jesus diz, em versículo 43, então os justos resplandecerão como? O trigo, irmão, vai resplandecer como o sol. Você imagina bem, né? Que brilho, que glória tremenda, que glória maravilhosa vai ser naquele dia. Por isso que vale a pena, irmã Simone, a gente sofrer aqui nessa terra, por causa do nome de Jesus. Por isso que vale a pena nós darmos a nossa vida, sermos tratados como lixo neste mundo, mas sabendo que temos de Deus algo maior para receber naquele dia. Seja trigo, dê boa semente, para não ser lançado no lago, na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. O momento é decisivo, irmãos. O tempo é escasso, o tempo é curto. Jesus está vindo para buscar a igreja. Jesus está vindo para buscar a igreja. Está vendo tanta profecia de pessoas sinceras. Mulheres de Deus, homens de Deus, pastores, homens de Deus, mulheres, homens de Deus, que Deus está dando mensagem, que Deus vai fazer e está fazendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo na igreja em geral, no Brasil e no mundo.
até as crianças, Deus está usando nesta última hora. E não adianta, irmãos, não adianta eu querer ser trigo se eu sou joio, mas tem chance. Eu posso me render aos pés de Jesus totalmente e Ele fazer a obra na minha vida, porque vai durar só um espaço de tempo. O tempo vai passar, a hora vai chegar e Deus vai começar o juízo pela sua casa. Xarabacantarabasuri andará. O apóstolo Pedro, ele fala assim, ó: se o juízo começa pela casa de Deus, aonde fica o ímpio e o pecador? Qual vai ser o fim deles? Se o juízo de Deus começa pela casa dele, porque Deus começa a corrigir os seus. Você quer ir para o céu? Quer, mas do jeito que você está, não tem jeito não. Melhora esse jeito seu. Você quer ir comigo para a eternidade? Quero. Então eu vou te dar umas raladas, eu vou te dar umas espremidas, para você chegar no lugar. E é isso que Deus vai começar a fazer, irmãos. Para nós não ficarmos sendo joio no meio do trigo, não. Mas que nós sejamos trigo. E na hora da colheita, nós sejamos do Senhor para sempre e eternamente. Então nós precisamos entender. A hora vai chegar. A hora vai chegar. E eu creio que já chegou, irmãos. Se você segue, se você lê Bíblia, se você conhece as doutrinas bíblicas, se você conhece as doutrinas da palavra de Deus, escatológica, doutrinas escatológicas, você vai saber que nós estamos no tempo do fim. Nós estamos vivendo um momento decisivo, um momento de decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Deus, eu estou sendo trigo ou eu estou sendo joio? Se eu estou sendo joio, eu quero me render aos teus pés e quero ser trigo na tua casa. Eu quero ser trigo na tua casa a partir de hoje. Eu não quero ser joio, eu não quero trazer escândalo, eu não quero trazer vergonha ao teu nome, eu não quero desonrar a tua palavra, eu não quero desonrar a tua vontade, mas eu quero honrar o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É um tempo. Quanto menos nós esperamos. Eu estava vendo umas mensagens hoje, que é uma pequenininha, que às vezes eu ponho no YouTube, e eu estava revendo uma, até coloquei ela num grupo, sobre nós vamos sobreviver do que nós plantamos. Nós vamos sobreviver do que nós plantamos. Eu não sei se os irmãos viram, eu pus num dos grupos. Nós vamos sobreviver do que nós plantamos. E esse tempo chegou, irmãos. Tudo chega no fim. Tudo chega no fim. Tudo chega a hora. Aleluia. Tudo chega a hora. Não adianta. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós gostamos de falar isso. Eclesiastes 3:1. Nós gostamos de falar. E chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o momento. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É muito forte, irmãos. É muito forte o que vai acontecer. Aleluia. 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 Eu não vou dizer que é peneira de Deus, não. Porque eu não estou pregando sobre fruto aqui. Eu estou pregando sobre trigo e joio. Mas
Deus está, aleluia, com um machado posto, aleluia, sobre o joio. E talvez você vai assustar. Talvez você vai assustar. Por que Deus fez isso? Porque às vezes o joio está segurando o crescimento do trigo. O joio está segurando o crescimento do trigo. E Deus diz: é comigo agora, Elias. Eu começo a ceifa. Eu começo a colheita. Vou começar a limpar. Para castone tekov já sumite que eureminas. Haramonduribi kalevene maras. Machuria sumia lá. Sexta-feira nós estávamos na vigília orando. Oramos até mais de meia-noite. E foi glória naquele lugar, irmãos. E Deus está trazendo, nós fizemos uma oração ali tremenda diante de Deus, diante do Senhor. Ou nós voltamos a ser como éramos crente, ou Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer. E Deus não vai fazer ninguém perder. É nós que nos perdemos. Deus está trabalhando, irmão. Mas só que tudo tem a hora. Por que Deus não arrancou o joio quando ele começou a nascer? Porque aí não tinha problema. É porque Deus dá chance para quê? Para a pessoa mudar. Para a pessoa ter mudança. Não, ele vai mudar, ele vai crescer e vai mudar. Mas ele cresce, na medida que ele cresce, ele continua sendo joio. E Deus está dando chance, vira trigo. Mas não consigo, eu não consigo. E continua sendo joio. E Deus fala: peraí, não tem jeito mais. Eu te segurei até agora, eu te dei chance até agora. Mas você não quis me ouvir, eu vou ser obrigado a arrancar. Para que o trigo cresça, para que o trigo frutifica. Porque se for um de nós aqui, um dos obreiros, ou for algum dos irmãos, e for arrancar o joio, o trigo que está perto vai ficar com a cara feia com quem? Com a gente. Mas quando Deus arranca o joio, ninguém vai falar nada. Quando Deus arranca, ninguém vai falar nada. Foi o pastor que arrancou, foi o ministério que arrancou, foi a igreja, foi a diretoria da igreja que arrancou. Não, é Deus arrancando, é Deus que arranca. E Deus arranca, e arrancou, pronto, acabou. Como que você e eu vamos questionar a Deus? Por que o Senhor nos arrancou, Senhor? Olha, eu te dei chance. Você poderia ficar trigo. Os ímpios não prevalecerão na casa do Senhor. Aí Deus, por quê, irmão? Crescimento, a igreja, escute bem, para encerrar. A igreja está em flor. A igreja está para ser colhida. A igreja está para ser colhida, ser levada. É por isso que Deus está nos orientando pela sua palavra. Ele está nos orientando pela sua palavra. Aqui Deus fala de trigo e Deus fala de joio. Depois você vai ver Deus falando de ovelha
e de bode, Deus falando de mercenário, de pastor e de mercenário, Deus sempre falando, Deus sempre orientando. Ah, pastor, mas por que aquela... Irmão, eu não tenho nada com outra igreja, se eles estão fazendo o que estão fazendo, o problema é deles, é eles que vão prestar conta para Deus. Nós temos aqui com o rebanho que Deus nos confiou. Nós temos aqui com o rebanho. Eu não tenho. Ah, mas lá pode. Se lá pode, o problema é deles lá. Se lá faz isso, faz aquilo, Deus não me permitiu. Deus não me deu essa autonomia. Deus não me deu porque eu não posso ir contra a sua palavra. Eu não posso ir contra os seus ensinamentos. Alabashuri Mikevia. Eu podia aqui muito bem pegar uma mensagem aqui de fogo aqui e começar a pregar uma mensagem de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, e você pular, mas amanhã você está morto, você está frouxo, você está desanimado, mas uma mensagem que ela vem para confrontar dentro de mim e dizer, eu sou trigo ou eu sou joio? Aí eu vou melhorar, eu vou querer ser trigo. Eu vou querer ser trigo, eu vou melhorar, eu não vou andar como o mundo anda, eu não vou fazer o que o mundo faz, porque o Senhor me chamou para ser trigo. O joio é aquele que causa escândalo. O joio é aquele que comete iniquidade. Iniquidade é aqueles que confrontam a santidade de Deus, que confronta a palavra de Deus, que confronta os ensinamentos de Deus. Deus não quer isso, mas quem escolhe somos nós. Então hoje, você vai ver assim, eu sou joio, eu sou trigo, eu sou trigo, eu sou trigo. Aí você vai ver, quais as qualidades do trigo? O trigo faz o quê? Farinha. Farinha faz pão. Você entendeu? Por isso que você é trigo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Baixinho aqui para os irmãos. Quem quer ser trigo? Aí o grão de trigo, para virar farinha, ele tem que ser moído. O trigo tem que ser moído. Aí é na onde que o trigo tem vez, vira joio, porque ele não aceita ser moído pelo seu Senhor. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, essa noite Satanás me pediu para cirandar com você como trigo, peneirar você, e eu não permiti porque eu te conheço, você vai desviar. Quer dizer, você já não é crente direito, você não converteu ainda, então vai ficar difícil. Então, te prepara, irmãos, o trigo vai ser... Ai, Jesus, me ajuda, eu não posso levar para casa, irmãos. O trigo vai ser moído. Numa das ofertas de cereais que era oferecida pelo sacerdote, uma era flor de farinha. E meu filho, até a semente virar flor de farinha, só Deus na causa. Você já viu lá onde que eles passam o trigo para moer? Aí você pode dizer assim, Deus, vamos? Deus, se eu sou trigo, eu quero e aceito ser moído pelo Senhor. Amém? Pronto. Aí quando você começar a ser moído, não põe culpa em ninguém não. Não queira fugir não. Você vai ser moído para algo melhor. Para algo superior. Meu Deus,
eu vou te moer. Você não está pedindo para ser usado na minha mão, eu vou te moer para te colocar em algo maior, mas tu vai ser moído. Tem alguém aqui que está lutando com Deus na oração. Eu quero ser usado, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, quero ser usado. Ah, pode esperar. Vai começar, Deus vai te usar. Mas antes Ele te usar, Ele vai... Tem um corinho que as crianças cantavam antigamente, que fala assim, ó: deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Você sabe como que amassava barro antigamente? Quem sabe? Quem fez adobo aqui? Fez adobo? Alguém fez adobo? Adobo é só de terra. Cavava uma vala assim, ó, e fazia a terra ficar fofa, e depois enchia de água. Aí depois entrava lá dentro, aí o meu avô chamava os netos que tinha lá: pode entrar aí, vocês não gostam de fazer bagunça? Aí ficava todo mundo pulando lá, sapateando em cima do barro, até virar uma massa para fazer adobo. Você quer ser amassado pelo Senhor? Você quer ser moído pelo Senhor? É o tempo final, é o tempo de quem é crente de verdade, de quem é crente que carrega as marcas de Cristo. Porque falar, eu sou crente, eu sou membro da Decolheita, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, mas na hora do vamos ver, é que Deus quer ver se você é ou não é crente de verdade. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Ah, pastor, então eu pensava que ser crente, que sim era mais... Não, é tranquilo, é tranquilo. É só obedecer. Tem tranquilidade. Não obedeceu, não tem tranquilidade. Obedeceu, a tranquilidade toma conta. Em nome do Senhor. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, pode vir. Ainda que venham as dificuldades, Deus está conosco. Eu peço quem pode colocar de pé, irmãos. Irmão, olha aqui.